Então, assim, o que aconteceu com a igreja de Éfeso? Esse amor que eles. Quando, uma coisa interessante sobre o amor, que o amor, ele nos une. O amor nos une. Jesus disse na oração do que ele fez lá em João 17, fala assim, eu lhe tenho transmitido a glória que tu me tens dado, para que eles sejam um, assim como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, sejam eles em nós. Então, ou seja, a glória que Jesus deu aos discípulos, para que eles fossem um, se vocês repararem bem, é o amor. Por que eu falo que é o amor? Porque se você pegar o capítulo 13, que ele está falando da ceia de João, já começa falando isso. Sabendo Jesus que era chegada sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aí teve a situação da ceia, ele tira a roupa, ele fala, ele lava os pés dos discípulos, e ele fala que se ele, sendo o Senhor o Mestre, fez aquilo, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. No próprio capítulo 13 ele fala que isso é um novo mandamento, o novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. No capítulo 14 ele está falando da partida dele, que ele ia preparar lugar para nós. No 15 ele volta a falar do amor como fruto. Posso explicar depois com mais detalhes sobre isso. Mas você vê no 15, no versículo 12, ele fala, isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. E no 17 ele repete isso, né? No versículo 17 do capítulo 15 de João, ele fala, que meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Então você percebe, o 16 ele fala do Espírito, mas ainda está num contexto falando também do amor. E no 17 ele faz a oração, ele diz, eu tenho transmitido para ele agora, que tu me tens dado, para que eles sejam um. Então eu vejo assim que o que nos faz é o amor, né? O amor é que nos une, que nos faz andar juntos e que supera pecados, as diferenças entre nós. Então a glória que eu penso que nos une é o amor. E isso a igreja, quando ela recebe o evangelho, a igreja de Éfeso, eles, o que acontece com eles? Temos ouvido falar do amor que há entre vocês. Por quê? Porque eram um, eles eram um. Provavelmente tinha a mesma vida como a igreja de Jerusalém. Havia tudo em comum, ninguém considerava propriamente que era seu, senão que é do outro. Né? Nada fazia por partidarismo, por vanglória, mas por humildade. Então era uma coisa que se via na igreja. O amor ele tem como você ver ele na vida de uma pessoa. E se via isso na igreja, e se ouvia falar também. Olha, vocês estão vivendo algo que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam saber o que vocês estão vivendo, que Paulo fala, né? Nós falamos no vídeo passado. Então o que acontece com esse amor na igreja de Éfeso? Porque você sabe que a igreja ela abandona o amor e ela é repreendida em Apocalipse pelo Senhor Jesus. Então o que acontece com a igreja para que ela abandonasse o amor? Tem igreja que a gente vai ver nas igrejas as dificuldades que é o amor. Mas a igreja de Éfeso, ela abandonou o amor. Vocês vão lembrar daquela reunião de Atos 20, que a Bíblia está do lado aqui, mas não vai demorar o vídeo se eu pegar. Atos 20 fala assim que Paulo de Mileto mandou chamar os presbíteros de Éfeso, de Mileto mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. E naquela conversa ali, que era uma conversa, Paulo está pegando firme com eles, porque talvez não veria eles mais, diz assim, olha, eu atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo, olha para você ver o que Paulo está dizendo, o Espírito Santo vos constituiu bispos
para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. Então, ou seja, fique atento e repare, cuidado com a forma que vocês vão lidar na igreja, porque a igreja ela é comprada pelo sangue do próprio Deus. Então, tentai por vocês e pelo rebanho, cuidado. Estou chamando a atenção deles ali, né? Da seriedade que é a igreja do Senhor. A igreja é a noiva do Cordeiro, Deus morreu para essa igreja. Então tem que tomar cuidado. E aí Paulo fala assim, olha, porque dentro de vocês mesmos, eu até pensei que seria algum judeu, mas a gente percebe que era o próprio presbitério, alguns integrantes do presbitério. Amados, só consegue trazer essa, vamos dizer assim, a desgraça na unidade e na comunhão do povo de Deus, só quem tem influência na igreja. Só quem tem influência. Então, foi o próprio presbitério. Então, tanto que em Apocalipse fala assim, que vocês não... homens que se diziam apóstolos, mas não são. Os achasse mentirosos. Esses falsos profetas, falsos apóstolos, embora Apocalipse fala isso, mas aconteceu sim algumas coisas em Apocalipse, na igreja de Éfeso, que a igreja deu ouvido sim em parte. Em parte a igreja deu ouvido, a igreja de Éfeso. A esses líderes, mas fica difícil não dar, porque era o próprio presbitério da igreja. Então fica uma coisa complicada para quem ouve, porque a liderança ela tem a influência sobre o povo, né? Sobre o pessoal, as igrejas. Então fica uma coisa complicada para quem ouve o seu líder ali, dependendo do que ele for falar. Esses caras disseminou na igreja, cara, outro evangelho. E o que aconteceu? A gente percebe o que aconteceu na igreja de Éfeso. O que acontece? Eles abandonou o amor, né? Eles só fizeram isso, só abandonou o amor. O fato de abandonar o amor entra... você percebe que entra na igreja. Lógico que tem um processo, mas assim, entra na igreja, aí você vê a correção que Paulo vem trazendo sobre isso, impureza na igreja. Fala assim, olha, estava feio lá em relação à impureza. Problema entre marido e mulher. Que Paulo está corrigindo algumas coisas. Problema de pai com filho. Por quê? Porque a mensagem que agora veio para a igreja de Éfeso, desfazendo tudo que o evangelho construiu. Que além de uma igreja que era unida e vivia um só corpo, em comunidade, e lares restaurados pela palavra de Deus, agora esses caras trazendo esses ensinamentos trouxe problemas seríssimos para a igreja em Éfeso. Problema sério. Paulo, eu vou falar um pouco sobre isso também, mas você percebe assim, na igreja, pelo que Paulo escreve, que aquela glória do capítulo 1, ele tenta repetir no capítulo 3, fala de forma resumida. Você vê que aquilo vai se esfriando no coração das pessoas, porque deram ouvido a outro evangelho. E então, ou seja, a gente tem que tomar cuidado, né, com o que a gente ouve, né? Tem que conferir a palavra, tem que vigiar nessas coisas, porque se a mensagem que a gente escuta trouxer inquietação no nosso coração e te levar para o pecado, tem que tomar cuidado. Se uma mensagem que você escuta que te lva a parar de reunir, tem que tomar cuidado com isso. Parar de reunir, a parar de ser santo, te leva para impureza, te leva a brigar com seus pais, te leva a brigar com sua esposa. Não, isso não é de Deus, não. Tem que tomar cuidado com isso.
É lógico que o falso profeta ele não vai chegar pregando assim contra o amor. Ele não prega contra o amor. É uma mensagem que parece ser verdade, igual Satanás lá no Éden, que o diabo lá você percebe que ele não mente não em algumas coisas. Ele mente depois que traz a descredibilidade na palavra de Deus, no coração de Eva. Depois ele mente, não, vocês não vão morrer não, isso é mentira. Ele mente nisso aí. Mas o que ele fala, as dúvidas que ele joga sobre o caráter de Deus no coração de Eva é verdade. Deus, você vai ser como o próprio Deus fala, que o homem se tornou como ele. Então tem que se tomar cuidado. Então é isso aí, pessoal. Vamos continuar os vídeos. Espero que o pessoal estejam gostando. É isso aí, vamos nessa.